Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje falando sobre um tema que é muito importante e que talvez a gente esteja relegando ou tirando a relevância dele em função do momento crítico que a gente está vivendo no planeta, que é sobre perdas. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. E a gente começa com uma abordagem fisiológica, que a neurociência também se interessou por esse tema. A David Kessler, no livro Finding Meaning, fez essa pergunta: o que acontece no nosso cérebro quando a gente experimenta perda? Então a gente tem todo o aspecto emocional, que a gente vai falar bastante na sequência, mas eu achei bem curiosa a metáfora de como e começa o livro, dizendo que nosso cérebro experimenta perda como se a gente levanta de noite para beber água na cozinha e tá escuro e a gente já sabe o caminho. A gente vai tateando e ali tem aquela mesa onde a gente se apoia até chegar na torneira para beber água. E de repente, uma determinada noite a gente levanta e não tem mais aquela mesa. E aquele caminho neural, que era um caminho conhecido, não existe mais. E portanto, do ponto de vista fisiológico do nosso cérebro, a gente precisa criar novos caminhos de uma doença. Quando a gente é demitido, a gente tem que encontrar sentido e novos caminhos. Então, a partir dessa ideia do que acontece no nosso cérebro, a gente vai explorar como as emoções acontecem, como a gente dá sentido para essas emoções e o quanto isso é importante para a gente poder estar mais inteiro. Quando comecei, e eu acho que tem um fator agravante de todo esse momento que a gente vive hoje, que é o fato da gente ter passado 2 anos convivendo com perdas profundas sem ter metabolizado, sem ter se dado conta disso. No começo da pandemia, o David Kessler, que é um contemporâneo da Elisabeth Kübler-Ross, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dos dois, escreveu um artigo importante dizendo que quando começou a pandemia, a gente meio que coletivamente entrou numa experiência de perda, que é a mesma experiência que uma pessoa tem quando recebe um diagnóstico de um câncer, por exemplo, ou de uma doença que tem possibilidade de cura e possibilidade de morte. Então a gente sofre essa antecipação da morte. E durante 2 anos a gente viveu isso, quer seja a gente mesmo, quem pegou Covid no começo, quando ainda não tinha tratamento, quer seja pessoas queridas que tiveram a experiência desafiadora de ter passado pelo Covid no começo, acho que todo mundo que está me ouvindo aqui teve alguém próximo que morreu de Covid e ainda com o desafio de não ter enterrado os mortos, né? Tem essa coisa que durante o Covid a gente não pôde viver o luto de muitas perdas e a gente nem acabou a pandemia ainda e tentando voltar à vida normal, a gente tem esse trauma coletivo de ter vivenciado perdas e não ter metabolizado a perda. Então eu pensei em falar isso primeiro da importância de reconhecer perdas e da importância em reconhecendo as perdas, o quanto elas são fundamentais para a nossa experiência humana, para o nosso processo de amadurecimento e para a nossa relação com a vida. O Newton Bonder, que já gravou um episódio aqui com a gente, ele tem algumas pílulas que ele coloca na internet e outro dia ele colocou uma muito bonita, dizendo que o antônimo, que é o contrário de vida, não é a morte, mas é a imortalidade. Porque vida e morte estão interligados no mesmo circuito e fazem parte do mesmo polo e não existe vida sem morte e morte sem vida. E isso faz parte da experiência da vida, de qualquer forma de vida, e é central na experiência humana a nossa relação com a vida e a nossa relação com a morte, como é que a gente elabora as nossas perdas. E recentemente, imagino que uma boa parte de vocês que estão ouvindo viram ou ouviram
sobre a morte do João Paulo Diniz, filho do Abílio Diniz, a quem eu conhecia bem por trabalhar com a família há algum tempo e fui desenvolvendo amizade com o João Paulo pela proximidade do trabalho com a família, fui vendo a evolução do João Paulo e, ao mesmo tempo, também fui me lembrando, logo depois da morte dele, como, de alguma forma, ele teve presente na vida em muitos momentos, mesmo antes de eu conhecê-lo, por conta do fato de ele ser atleta e da atividade física, da minha paixão por atividade física e por esporte, sempre, de alguma forma, fui acompanhando a vida do João. Mas eu me impressionei pelo quanto eu fui impactado pela morte do João. Eu estava muito triste, muito impactado. Então, mesmo conhecendo ele, sendo amigo, eu achei que eu estava num espaço de dor maior, ou pelo menos do que eu poderia imaginar que poderia ser aquela dor. E quando eu comecei a investigar em mim mesmo de onde vinha aquela dor, eu fui me dando conta de uma coisa importante, interessante e fundamental. João Paulo tinha quase a mesma idade que eu e de alguma forma tinha esse gosto num nível muito mais atlético profissional que eu, mas o gosto pelo esporte, o gosto pelas atividades intensas. E então toda vez que alguém que é contemporâneo da gente e que morre, então em tese João Paulo era um símbolo de saúde pela forma como ele se cuidava e inexplicavelmente morreu de um ataque cardíaco, sendo que ele tinha exames recentes mostrando que estava tudo ok, que ele podia praticar atividade física. Então, eu estou dizendo isso porque, via de regra, isso coloca a gente nesse lugar de entrar em contato com a nossa finitude, com a nossa experiência mortal, e foi isso que eu fui me dando conta de como isso tinha me impactado nesse lugar. O que acontece muitas vezes na nossa incapacidade de lidar com a dor e de lidar com a perda é que quando alguém assim morre, eu vi muita crueldade na internet, ele morreu porque treinava demais, morreu porque tinha tido problema cardíaco e não se respeitou, morreu porque se drogava para ficar forte. E primeiro que eu posso garantir que nenhuma dessas coisas aconteceu, mas existe um mecanismo, e vocês vão se relacionar com certeza com o que eu estou falando, que é alguém falar que tal pessoa está com câncer de pulmão, falar, mas fumava, mas fazia alguma coisa. E o que significa? O que está acontecendo internamente com a gente quando a gente faz esse tipo de pergunta? A gente está dizendo, aconteceu com você por conta disso. Como eu não faço isso não vai acontecer comigo. É uma forma ilusória de não se relacionar com a perda, não se relacionar com a dor, e de alguma forma arrogante e superior. Fala, não, você está doente, eu não estou doente. Muita gente aqui sabe de como eu gosto da abordagem integral e da teoria integral, e até eu recomendo para quem não conhece nada da teoria integral, começar pelo livro que eu vou falar agora, que chama Graça e Coragem. E no livro Graça e Coragem, o Ken Will, a história do livro, que inclusive tem um filme que está na Apple, a Treia e o Ken Wilber casam, e logo nas primeiras semanas de casamento ela é diagnosticada com câncer de mama, e então eles passam 5 anos casados e ela tendo que lidar com câncer de mama, e ele basicamente vira um cuidador dela nesse período. E aí, no meio do processo muito intenso em que o Ken Wilber estava de cuidador dela, ele tem uma explosão com a reação de muitas pessoas com ele, porque as pessoas, quando a Treia falava que tinha tido câncer, as pessoas falam, mas o câncer de mama acontece por isso, por aquilo, é falta de nutrição, falta disso, falta daquilo. Que obviamente pelo menos na minha perspectiva, como sempre aqui no Metadoxos, eu acredito demais que qualquer sintoma físico tem aspectos psicossomáticos, aspectos de traumas ancestrais, ou seja, como a Delmar, minha esposa, fala, é um bolo de muitos ingredientes. Mas é muito cruel para quem está experimentando a dor de um diagnóstico ou a dor da perda de alguém, quando a pessoa faz esse comentário, porque esse comentário ele é um comentário que separa
esse comentário fala, você com câncer, você já viu que o câncer acontece por isso, por aquilo, ou você já viu que doença assim acontece por isso, por aquilo. E o Ken Wilber, então, escreve um artigo sobre isso para o jornal de psicologia transpessoal, e basicamente ele está falando que quando as pessoas estão fazendo isso, elas, ao invés de estar simplesmente do lado da pessoa que está com dor, ela cria uma narrativa que, apesar de ser aparentemente empática, ela separa, ela coloca você num lugar de distanciamento. A mesma coisa quando morre alguém, fala, foi bom para ele, agora ele vai descansar, que aprendizado tem, ou seja, enquanto a gente está vivendo o processo da dor, não é hora de tirar aprendizado. E o nosso espaço, o nosso papel, é o papel de encontrar recurso interno para estar presente e estar disponível, para dizer, olha, eu estou aqui com você, em silêncio, para o que você precisar, para a gente chorar junto, para a gente se abraçar junto. Eu não faço a menor ideia por que aconteceu, no caso de João Paulo, né? E aí já entrando na questão da perda, tem escalas de sentimentos de perda e de intensidade dessa perda. Perder um filho é a maior dor. Se tiver um escalômetro aqui de intensidade de perda, a morte de um filho é a pior dor que alguém pode sentir. Tendo visto o Abílio com 85 anos enterrar o filho e a forma como ele está lidando com essa elaboração da perda, realmente é devastador e ao mesmo tempo muito, muito intenso. E difícil de entender, porque a ordem natural é que os mais velhos vão antes dos mais novos, e toda vez que um mais novo vai antes de um mais velho, tem essa sensação de perplexidade. E é desse lugar de dor e desse lugar de dor comum que a gente deveria olhar para a perda. Um terapeuta que eu gosto muito, que inclusive participa de projetos junto com a gente aqui no Brasil, que é o Keith Witt, na época que a dona Carmen, que é a mãe da Delmar, a minha sogra, faleceu, ela estava já nos últimos dias e a gente teve essa sessão com o Keith Witt. E ele falou uma coisa que eu tenho dito isso para muita gente muitas vezes. Toda vez que alguém está morrendo, existe uma onda psíquica de morte. É como se todo mundo que estivesse por perto fosse lavado por essa onda psíquica. E ser lavado e banhado por essa onda psíquica pode ser um bálsamo se você tiver consciência e se entregar para a dor da perda e da morte. Ou pode ser muito frustrante, muito desafiador se você se negar a ser banhado por essa onda. A não reconhecer que essa onda não lava só quem está morrendo, mas lava todo mundo que está perto, todo mundo que está em volta. Eu tive contato com entender um pouco mais a perda e a dinâmica emocional que acontece quando a gente está diante de uma perda, quando eu fui presidente da DBM, que hoje é a Lee Hecht Harrison, que trabalha com processos de outplacement, ou de recolocação de carreira. Isso, eu comecei esse trabalho lá em 2004, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bonito. A metodologia original, hoje em dia tem muita coisa que está perdido nessa metodologia, mas a metodologia original de começar a trabalhar na transição das pessoas pelo reconhecimento da perda, ou do que a gente chamava lá da curva da perda. E esse trabalho e essa curva, ela se reflete, ou ela se apresenta para qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de perda, em maior ou menor grau. A ideia da curva da perda vem do trabalho de uma pesquisadora que chama Elisabeth Kübler-Ross. A Elisabeth Kübler-Ross era uma enfermeira que depois acabou fazendo psiquiatria e ela começou a perceber um padrão trabalhando no hospital, que os pacientes e os parentes dos pacientes passavam diante de um desafio, de uma notícia de perda. Tem um ciclo emocional, né? E eu vou apresentar esse ciclo como se ele fosse linear, só para efeito didático, mas na realidade, como a gente está falando de emoções,
elas são atemporais e intensas e podem ser simultâneas. Mas basicamente tem um primeiro momento, que é o momento do anúncio ou da informação ou da notícia, que pode ser de um acidente, pode ser de uma morte, pode ser de uma demissão. E às vezes na demissão, né, a experiência que eu tive na DBM é que por mais que a pessoa saiba que está para ser demitida ou até que vai sair, existe um momento em que você realiza isso, que tem essa sensação de choque. E isso tem uma resposta fisiológica e cada um de nós. Eu lembro quando eu fui informado que eu ia sair da Natura, eu recebia quase como apesar de ser um processo que estava caminhando e previsto, mas no momento que eu realizei isso é como se meu corpo inteirinho estivesse se anestesiando, ou seja, meu sistema nervoso autônomo entrando numa resposta de paralisia. A partir do choque tem uma série de emoções que são disparadas. A primeira dela é de negação, né? Tanto que existem pessoas que morrem dizendo que vão ficar boas e que vão sair do hospital no outro dia, negando a doença. Do lado do emprego, eu tive experiências de pessoas, quando trabalhava na DBM, que tiveram que ser demitidas 3 vezes. Você falava, no outro dia a pessoa voltava para o escritório e tirava o crachá da pessoa, no outro dia ela estava ligando para a equipe e continuava trabalhando. Ou seja, tem um processo, a dor é tão grande que a pessoa entra num processo de negação. Essa negação evolui para uma barganha, e a barganha às vezes se manifesta como se fosse como uma promessa. Então alguém barganha e faz promessa: se eu for curado eu faço isso. No caso do trabalho, mas não dá para eu sair e vocês me dizerem que fui eu que pedi a conta, ou eu fico aqui enquanto eu estou procurando emprego. Ou seja, tem um processo de tentar negociar. Isso evolui para a raiva, e eu acho que tanto na experiência observando pessoas com perda de saúde ou de morte, ou no caso do trabalho, às vezes uma das emoções mais difíceis de reconhecer é a emoção da raiva. E conversa com você: não, eu não sinto raiva. E à medida que você explora um pouco, a pessoa tem muita raiva, né? Eu costumava dizer, quando estava tentando trabalhar para as pessoas nomearem e reconhecer a raiva, que se você não reconhece a raiva e trabalha ela, o que acaba acontecendo é que essa raiva às vezes sai destilada. Por exemplo, quando você já estiver no seu processo de transição de carreira e estiver sendo entrevistado, te perguntam sobre uma pessoa, sobre a empresa que você trabalhar, e você faz um comentário sarcástico, destila alguma coisa, que é a pior coisa que pode acontecer num processo de entrevista. E tem todos os motivos para ter raiva, né? Raiva do porquê comigo, porquê agora no momento da minha vida, porquê desse jeito, né? Tem todos os porquês e motivos para reconhecer a raiva, e a raiva, como ela é pré-racional, ela precisa ser suada, precisa ser metabolizada, precisa ser transformada. Da raiva, a gente evolui para tristeza, e também existem todos os motivos para ficar triste. Triste por alguém que vai antes da hora, triste por um diagnóstico mesmo que você seja curado, né? Eu lembro no meio da pandemia, a gente falava, as pessoas perguntavam se a gente estava bem, e a gente teve muito privilégio de, estando em São Francisco Xavier, nós estávamos muito bem, mas ao mesmo tempo muito tristes, porque tinha muita gente passando muita dificuldade. E reconhecer a tristeza, para quem assistiu aquela animação da Disney, o Divertidamente, a tristeza é curativa. Reconhecer a tristeza é muito curativo. Essa tristeza evolui para o luto, que é efetivamente vivenciar o luto, a tristeza mais profunda, o luto mais profundo, o funeral, ver o caixão baixar, entregar o crachá no caso da demissão, ritualizar o fim. E só depois de viver esse luto de forma profunda é que você começa a se abrir para a aceitação, que é você criar energia para se abrir para um novo espaço. Então esse é o conjunto de emoções que saiu do trabalho da Elisabeth Kübler-Ross. O David Kessler, que era um contemporâneo dela, amigo dela, ela já faleceu, ele deu continuidade ao trabalho dela. E recentemente ele escreveu um livro que se chama Finding Meaning, que é Encontrando Significado, onde ele adiciona
uma perspectiva ou uma dimensão que vai além da aceitação e que é fundamental para construir o caminho para além da perda, para um novo tipo de vida, que é a questão do significado, que é você dar significado, não significado no sentido arrogante de explicar por que eu tive câncer, por que a pessoa morreu, naquele sentido de isolamento, mas é você dar significado. E ele tem um filho adotivo, e ele escreve isso no começo do livro, e esse filho adotivo dele se suicida. E para ele é inconcebível, ele não tinha percebido os sinais do filho, e isso tem um enorme impacto para ele. E foi em processar o luto que ele traz a importância do significado, que é não você dar significado, porque o vazio de perder um filho nunca vai ser preenchido. O ponto importante é qual o significado que você encontra na vida depois dessa perda, apesar dessa perda. Então, no caso dele, foi ter um trabalho dedicado para jovens com questões de drogas e questões de ideação suicida. Tem uma história que eu gosto muito de contar sobre do Rudy Fisher e da Cláudia Petlick, que perderam uma filha de 4 anos, e é maravilhoso o trabalho deles dois, da forma como eles se encontraram o significado, obviamente da dor devastadora que os dois tiveram, mas eles começaram a construir parques infantis inclusivos para crianças com o nome da filha, bibliotecas na faixa de Gaza ou na área de Israel onde existem palestinos, então para crianças palestinas, o Rudy, os dois são descendentes de judeus. Tendo dito isso, eu acho importante também reconhecer que cada um lida de uma forma com a perda. Apesar de ser da experiência de todas essas emoções que eu acabei de descrever serem experiências comuns a todas as pessoas, cada pessoa lida de uma forma com a perda. Então tem pessoas que se retraem mais, têm mais dificuldade de compartilhar as emoções, tem pessoas que se extrovertem mais e têm mais facilidade. Então respeitar os tempos e não achar que existe uma forma única que precisa ser vivida, que essas emoções são engenheiradas e precisam ser vividas em etapas, é super importante. Respeitar o tempo e a forma como cada pessoa lida com a perda é fundamental. Essas emoções, elas acontecem em 3 grandes ciclos quando a gente enfrenta uma transição ou uma perda. E esses ciclos vêm de um livro que chama The Way of Transitions, né, O Caminho de Transições, de uma pessoa chamada William Bridges, que é um livro da década de 90. E ele fala em 3 grandes fases, que é o fim do ciclo, a zona neutra e o novo ciclo. E, portanto, reconhecer nessas 3 macroetapas, ou nessas 3 grandes etapas, em que etapa você está do teu processo é super importante. Quer seja num processo de retomada pós uma doença, pós a perda de alguém querido, ou pós ter perdido o emprego e estar num processo de transição de carreira. Encerrar ciclos é super importante. A gente falou aqui do luto, e, portanto, reconhecer o luto, fechar o ciclo e ritualizar esse luto é bem importante. Já falei aqui um pouco de como foi difícil sair da Natura. Eu saí da Natura em fevereiro e tinha 3 ou 4 caixas de coisas que eu tinha na Natura. E eu já tinha vivenciado essa experiência como presidente da DBM, ajudando muita gente com isso, e eu tive que viver esse ciclo. Foi quando eu ritualizei, chegou mais ou menos em maio de 2013, eu olhei para as caixas e falei, hoje. E aí, naquele momento, eu me senti pronto para fechar o ciclo. E aí eu peguei todos os papéis, rasguei todos os papéis, coloquei na reciclagem, piquei o crachá, piquei os cartões de visita e coloquei todos eles no lixo de reciclagem. Para mim, me deu essa sensação interna de vivenciar a tristeza profunda, o luto e abrir um novo espaço. Já tive clientes que fizeram coisas parecidas, queimando as coisas na churrasqueira, ou seja, ritualizar o fim do ciclo. Às vezes, para quem perdeu um ente querido, é aquele momento em que você, depois de um tempo, volta no quarto da pessoa, no guarda-roupa da pessoa, e resolve doar as roupas ou fazer alguma coisa com aqueles pertences. Então, recentemente a gente teve
uma pessoa que contou a história de uma irmã que teve ela morreu e eles não puderam vivenciar o luto porque estavam fora, e aí tinha o ex-marido que ficou com as coisas, então eles como família pegaram fotos, imprimiram fotos, fizeram uma missa celebrando a memória dessa pessoa. Então, terminar ciclo é super importante. Aí tem a zona neutra, honrar a zona neutra, ou a zona do tédio, e é impressionante como existem hoje evidências de quanto o tédio é curativo e quanto o tédio é criativo. Como se você planta uma semente, você não fica abrindo todo dia a terra para saber se a semente está crescendo. Você confia que tem alguma coisa crescendo aqui. Então é essa confiança na vida de que algo desse lugar do tédio está sendo gestado, mas sem apressar o nascimento do que está sendo gestado. Então honrar o tédio é super importante. Às vezes esse honrar o tédio vem por um sabático, vem por diminuir ritmo, um bom processo terapêutico, vem por fazer um bom diário, um journal, que é de alguma forma vir para dentro e ir encontrando o recurso interno de ir dando sentido para esse lugar entre eu já sei que eu não estou mais nesse lugar, mas eu não sei exatamente qual é o novo lugar. E a capacidade de vivenciar o tédio com profundidade tem muito a ver com a capacidade de abrir novos ciclos com potência e com força. E essa ideia do novo ciclo é quando você sente esse novo ciclo, ele sempre precisa ser co-criado, ele não é idealizado, né? Muitas vezes por dificuldade do tédio, as pessoas ficam imaginando, e sempre tem essa imaginação que a grama do vizinho é mais verde, ficam idealizando o que é o futuro e ficam se paralisando cada vez mais, porque elas se sentem distantes. Então esse movimento da saída do tédio para o novo, ele é um movimento co-criado, que ele é construído na jornada, ele é construído nas novas relações, construído nos pequenos protótipos que eu vou sentindo, onde tem mais e menos energia. Com isso, eu acho que é isso, meus queridos. Eu queria recitar aqui ou ler um poema do Fernando Pessoa que fala da perda e da morte. O grande paradoxo da vida é que a gente só vive completamente quando a gente está em paz com a morte. E a capacidade de metabolizar a perda está associada à ideia de vivenciar as nossas pequenas mortes, honrar as nossas perdas, reconhecer a nossa humanidade, para se abrir para uma vida mais plena. Fernando Pessoa, então. A morte chega cedo, pois breve é toda a vida. O instante é o arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou. E quem tem alcançado não sabe o que alcançou. E tudo isto a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto. Maravilhoso, Fernando Pessoa. Obrigado por mais um episódio do Metadoxos. De novo, isso é só uma perspectiva, porque ao final todo mundo está certo até certo ponto. Espero que vocês continuem interagindo. Tem sido muito legal a interação de vocês no Instagram, no @MarceloXintegrates. Também vocês me encontram lá no LinkedIn, que a gente possa continuar interagindo e aprendendo juntos nas nossas alegrias e tristezas, glórias e tragédias da vida.